Boa tarde, gente. Estamos começando o podcast aqui com o nosso convidado, Samuel. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. A gente vai fazer algumas perguntas aqui para ele em formato de quiz, tá certo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Então, Samuel, na sua vida, qual a importância das redes sociais para o seu trabalho e para o seu desenvolvimento pessoal? Rapaz, a rede social hoje em dia ela é uma ferramenta de trabalho das mais importantes que está tendo no mercado, onde as pessoas dá para crescer bastante usando ela. O meu reconhecimento do meu trabalho foi através mais da rede social. Mas a nossa cidade, que é um pouco pequena, o boca a boca ainda vai um pouco longe. Mas a rede social me deu um impulso muito grande, que foi questão de marketing, né? Sobre a rede social. Hoje o meu trabalho é mais desenvolvido, porque meu trabalho é na barbearia, né? Mas é mais desenvolvido a publicação mais em rede social do que alguma postagem, alguma placa na cidade. Porque eu vejo a rede social hoje como uma ferramenta de trabalho muito boa para divulgar o nosso trabalho. Um desempenho assim, muito grande, na verdade. Hoje, eu acho que 90% dos clientes novos que me buscam é através das minhas redes sociais. A gente vê muito isso hoje em dia, né? Que as pessoas elas optam mais por redes sociais e coisas mais... Hoje está bem avançada, a rede social é muito bom. Foi uma lógica que acho que o cara que inventou essa tem que ser abençoado. Muito esperto, né? Nos fale um pouco sobre os conteúdos que você mais consome assim, na internet, o que você gosta mais de ver, se é mais voltado para a sua área, ou mais humor. Os meus conteúdos na internet é mais voltado em motivacional. Todo dia eu me levanto, a primeira coisa que eu peço é saúde, sabedoria, e vou logo pegando o celular e vou entrando ali no TikTok, às vezes no Instagram mesmo, e vou procurando vídeos motivacional para me ter aquela força de vontade de sair e dar o meu melhor todos os dias, porque não é fácil. A vida do empreendedorismo ela não é fácil, mas é a melhor área que tem para sair da Matrix, entendeu? Da pessoa ter o próprio negócio, de ser o seu próprio dono. Mas não quer dizer que ser o seu próprio dono, a gente tem que trabalhar na hora que quer, a gente tem compromisso. E a minha maior preocupação nas redes sociais é essa questão. Eu olho muito essa questão de motivacional. E muitas pessoas que eu acompanho que me dão força para mim. Chegar onde eu cheguei foi, às vezes, olhando muito rede social também. E é muito gratificante, né, que a gente vê o resultado do nosso trabalho, a gente vê outras pessoas que também passaram pelas mesmas situações e a gente se inspira muito também. Eu acho isso muito interessante também. Eu acho que a pessoa que se inspira, ela também inspira algumas pessoas. Verdade. Eu tenho certeza que, para muitos, passa assim como um cara, um sonhador. Mas para alguns que está lá embaixo, que está me olhando hoje, pai, eu quero seguir alguns passos desse cara dele. Tem alguma coisinha ali que eu gosto. Sei que ninguém é perfeito, né? Mas é isso aí. Algumas coisinhas que a gente pega de algumas pessoas. Eu me inspiro muito em algumas pessoas. Às vezes o meu primo, tem um primo meu que ele fala, pai, tu tem que usar mais tudo. Mas quem chega no sucesso, ele deixa rastro. E nós temos que ir no rastro daqueles que chegaram no sucesso. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Quando que você começou a perceber que estava crescendo na internet? Foi quando, na verdade, que a internet hoje ela é uma ferramenta muito pesada para quem não sabe usar. Foi num momento assim que algumas dificuldades. Que eu vi que para fazer algum tipo de ferramenta que a pessoa não sabe usar mesmo, fazer alguma coisa de errado, a pessoa vai longe demais com a rede social, consegue. Aí eu vi que, rapaz, do mesmo jeito que dava para fazer uma grande fofoca na internet, eu acho que a minha área dá para mim chegar mais longe com ela. E foi através dela que eu vou conseguir algum sucesso. Quando iniciou o seu interesse por esse ramo assim, da barbearia, quando tudo começou? Na verdade, eu não tinha nenhuma vocação para ser barbeiro. Ainda passou pela minha cabeça, na verdade passa para todo mundo, acho que todo negócio passa para todo mundo desistir, passa demais. Mas quando começou mesmo foi meu primo chegou de São Paulo e era barbeiro, hoje na verdade hoje é barbeiro,
corta cabelo lá. E hoje ele tem que trabalhar em Teresina. Ele chegou essa profissão, né? Só que eu não me via ali. Eu não vi que não era para mim. Só que de tanto eu andar com ele, eu fui me apegando a coisa ali, eu fui gostando. Eu disse, rapaz, eu quero aprender. Se interessou. Me interessei pela barbearia, comecei a me apaixonar, porque é uma área que tu mexe com estilo. A pessoa mexe com estilo. Eu sou um cara que eu gosto de andar arrumado, eu gosto de usar coisa boa. E a barbearia fala muito sobre isso, sobre estilo. Estilo, na verdade é o estilo que transformou a barbearia que eu estou transformando hoje, diferencial. Aí eu tive aquela invocação, aí eu comecei a cortar aos poucos, devagarzinho mesmo, e me apaixonei pela área, e graças a Deus deu tudo certo, com muito esforço mesmo. E eu lembro de uma vez que, quando eu estava assim, pensando em fazer ainda, teve um cara que me negou um emprego, na verdade, né? Um emprego lá numa empresa, ele me negou e disse, pá, não vou te levar não, dessa vez não. Aí eu disse, não, tudo bem. Mas esse foi o melhor não da minha vida. Foi o momento que ele me dizendo não, eu disse, rapaz, a partir de agora eu vou aprender a cortar cabelo. Consigo, né? Aí, hoje quando eu vejo ele, eu agradeço. Porque foi o melhor não, porque ele já me deu. Porque se ele tivesse me levado, eu acho que hoje eu não estaria aqui e nem seria o que eu sou hoje através da barbearia, porque eu não tinha aprendido. Eu tinha ficado um dia fora e tinha acabado de desistir da profissão. Mas aí eu peguei gosto pela coisa e fui buscar meu máximo. Tentar dar o melhor todos os dias, na verdade, né? Tinha que ir, quando eu fazia um corte, eu disse, tem que melhorar aqui, tem que melhorar, acordava, dormia, sempre melhorar. Aí, acho que por isso que os resultados vieram rápido. Eu me espantei também com alguns resultados, muitas pessoas não acreditavam, disse, não, tá errado, tem alguma coisa. Disse, cara, é meu esforço, simplesmente meu esforço. Então ele foi tipo uma motivação para você, né? Foi uma motivação. Na verdade, a motivação vem também quando algumas pessoas ao teu redor dizem que tu não vai conseguir. É onde tu fala, assiste aí pra te ver. Você é capaz. E qual foi o seu primeiro local assim, de emprego? Onde você costumava assim, atender seus primeiros clientes? Mas eu acho que todo barbeiro, né? Todo barbeiro tem uma historinha para contar. Os que aprenderam aí há seus 25 anos atrás, tem uma história para contar. Que na verdade o meu primeiro emprego foi no quintal de casa. No quintal eu comecei já. Quando eu comecei, simplesmente um cinco cortes de graça. Eu já vi aquilo, já vi o diferencial em mim. Aí a partir do momento os caras começaram a me pagar já. Comecei cortando o cabelo, pagava R$2, R$3, R$5. E ali eu fui conseguindo um dinheirinho, juntando aquele dinheiro ali. Aí eu peguei e montei uma pequena barbearia na frente da casa da minha mãe, um alpendezinho lá. E graças a Deus foi só levantando o negócio. O cliente começou cobrando, aumentei o preço, o cliente pagando. E eu disse, rapaz, eu acho que eu tenho que aumentar a barbearia. Aí foi o momento que eu joguei uma barbeira maior. Sempre ouvi essa questão, o empreendedor ele não pode descansar em termos de investir no seu negócio. Se ele relaxar ali, ele é ultrapassado. E eu nunca deixei ninguém me ultrapassar. Eu sempre quis ser o melhor, sempre quis estar na frente das pessoas. Não é querendo ser mais que ninguém, viu? É o certo, né? Sempre inovar. Sempre inovar. Sempre, se tiver um cara que quer competir comigo, vamos competir. Mas eu vou não querer passar por cima de ninguém. Sempre fazendo o meu melhor de mim, entendeu? Nos fale um pouco sobre o curso que você está ofertando de barbeiro, né? Que está sendo um sucesso. Eu vi que tem muitas pessoas que estão fazendo e está tendo bons resultados. Na verdade, por aqui, hoje em dia, a facilidade está maior para a gente entrar numa área e qualquer área, na verdade, hoje está a facilidade maior. Naquele tempo era mais difícil um pouco. Quem sabia não queria passar o seu conhecimento para ninguém, porque achava, se eu ensinar alguém vai tomar o meu mercado. Cara, mas o mercado é para todos. Quando eu comecei a trabalhar com uma pessoa do meu lado, eu vi que eu ensinei ele do zero. Eu vi que eu tinha aquela capacidade de ensinar a pessoa. Tinha aquele dom de ensinar. Aí eu vou fazer esse curso, vou tentar. Muito tempo querendo botar sempre no papel.
mas muito tempo querendo botar em prática ali, mas tinha aquele medo, né, de não conseguir. Graças a Deus, quando eu lancei o curso de barbeiro, logo apareceu as pessoas para fazer, querendo fazer. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer, vou pedir sabedoria a Deus. E caí, foi para dentro, né? É assim, se a gente esperar estar perfeito para fazer, a gente não vai fazer. A gente nunca vai fazer. Não vai fazer. Começa com o que tem. Aí, essa área da barbearia, a pessoa, hoje em dia eu falo assim, porque a barbearia, não falando de mim, falando de alguns que eu vejo, que vieram do nada e hoje são empresários no Brasil. E hoje nem trabalham mais cortando cabelo, são empresários de verdade, mas através da barbearia. Só cortar cabelo vai ficar rico? Não. Porque tem que empresariar, tem que expandir o teu negócio. E dar oportunidade para outras pessoas. A partir do momento que tu gera emprego para algumas pessoas, aí tu já está querendo já ter uma visão já diferente. Aí essa área de barbeiro, eu comecei a dar esse curso porque eu quero ver pessoas até melhor do que eu, na verdade, né? Crescendo. A vontade que eu tenho das pessoas, todo mundo ter uma condição boa de viver. E a barbearia hoje, para quem tem... às vezes a pessoa não quer ficar na matriz. O que é a matriz? Tirar a carteira de trabalho, trabalhar para alguém, passar ali seus 20, 30 anos trabalhando para alguma empresa, se aposentar e a vida, não viver. A barbearia hoje em dia ela consegue te dar esse tempo para te viver. Mas se tu for um cara empreendedor na área, que se tu só for barbeiro, tu não vai conseguir. Aí nesse curso meu eu estou passando tudo isso para as pessoas. As pessoas se tornar barbeiro e se tornar barbeiro empresário. Empresário é a área, ser bem sucedido. Não só cortando cabelo, porque só cortar, igual eu falei, só cortar cabelo, tu chega longe. Igual, hoje eu estou só cortando. Na verdade estou aprimorando agora esses cursos, mas eu quero mais longe, quero ir mais longe. Essa é a vontade que eu tenho. E nesse curso de barbeiro eu passo tudo isso para eles. Motivação, para eles não desistir, porque eu também comecei do zero. É uma parte bem complicada, porque, vou falar, as pessoas têm um pouco de dificuldade na hora de sair, né? Pegar um primeiro impulso. Rapaz, será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Faça. Apenas comece. Eu digo assim que existem 3 tipos de pessoas, que é a pessoa que já venceu, a pessoa que está tentando vencer, e existe o fracassado. O fracassado é aquele que não venceu, está desconfiando do que venceu e está debochando do que está ali tentando vencer. Eu digo, cara, vai começar a cortar cabelo, não dê ouvido para esse tipo de pessoas, que são fracassadas. Vai chegar pessoas que vai debochar de ti, vai chegar pessoas que vai dizer, o cara só quer vender curso para ti, tal. Esse aqui tu vai chegar longe, isso aqui não é para tu, vai chegar esse tipo de pessoas aí. Conhecimento nunca é demais, né? É sempre bom a gente estar tentando aprender mais coisas, que nunca é demais. Isso, a questão do conhecimento, é que eu falo para as pessoas. Primeiramente, cara, buscar o conhecimento. Busque o conhecimento. Porque através do conhecimento, a pessoa pode chegar longe. Porque assim, sobre o conhecimento, é assim, a pessoa tem que buscar primeiramente buscar o conhecimento. Porque assim, eu tenho um celular, tenho um carro, uma moto, alguma coisa, eu posso perder a qualquer momento. Pode chegar qualquer pessoa me tomar. Mas meu conhecimento está aqui dentro. Nunca vai ser roubado. É por isso que eu vai começar alguma coisa, primeiro estude, busque conhecimento em primeiro lugar. Aí depois, bota em prática. Porque se um dia eu vi uma enchente de tomar aquele teu negócio, tu tem conhecimento para ir fazer um negócio melhor ainda. Porque tu tem conhecimento. Aí muitas pessoas querem primeiro fazer o quê? Eu vou buscar primeiro, eu vou fazer, depois eu vou atrás de estudar. Eu cometi esse erro. E eu estou aqui ensinando pessoas para não cometer esse erro. Primeiramente começar buscando conhecimento. Depois
do conhecimento, botar em prática e fazer valer. E é uma base, né? Primeiro a gente tem que começar sempre da teoria, para depois a gente pega na prática para o negócio dar certo. Isso. E você pretende mudar de ramo em algum dia ou você quer empreender mais nessa área de barbearia? Mas, eu já pensei, já até falei um dia, rapaz, eu não quero ser barbeiro pro resto da vida não, mas assim, às vezes não dá vontade de desistir, né? Mas na verdade eu quero seguir essa área, não só cortando cabelo, mas com essa área escola de barbeiro. Quero montar uma escola de barbeiro para ensinar pessoas a trabalhar nessa área. Ficar só na barbearia, só ali dentro, eu não quero. Porque eu já estou nisso há muito tempo, vou ficar nisso há muito tempo ainda, mas eu quero, empresariar a área, crescer a barbearia, tentar expandir o negócio. E é por esse caminho que a gente chega em certo ponto, que a gente vai ter que vai chegar um dia que tu não vai mais poder cortar e administrar. Tu tem que escolher alguma coisa, ou administrar as barbearias que você tem, ou então cortar. Na verdade, eu quero ficar na parte da administração, que é onde o verdadeiro empreendedor fica, mas que eu nunca tive a vontade de trabalhar de mim, nunca me escolhe ninguém, sempre busco força para motivar as pessoas a fazer aquilo, a trabalhar. Muitas pessoas ficam, Samuel, mas quer dizer que eu não posso trabalhar para ninguém? Não, cara, se tu trabalhar em algum emprego, que tu ganha um certo valor, e esse valor, a cada ano que passa, aumenta, cara, tu está numa empresa boa. Fica ali. Agora tu está numa empresa, cara, que tu só ganha, tu tem uma capacidade enorme de alavancar essa empresa. O patrão depende de ti 90% dessa empresa. E tu acaba ganhando só um salário mínimo, cara, tu está no lugar errado. É como se fosse uma garrafa de água mineral. Tem lugar que ela vale, que na rua tu desce vale R$2. Se chega no aeroporto, ela vale 10. Às vezes a pessoa está só apenas no lugar errado, sendo desvalorizada. Essa capacidade que eu quero ter das pessoas. E aí, galera, me chamo Gabriel, vim fazer aqui algumas perguntas aqui para o nosso convidado. E Samuel, tu já teve alguma vez que você pensou em desistir, pensou que não ia dar certo e pensou em desistir no campo? Passou isso por você? Cara, eu acho que todas as pessoas que têm uma profissão, ela sempre pensa em desistir, porque ela passa por um momento difícil e acha que aquele momento difícil vai ser duradouro. Aí é onde vem muita vontade de desistir. Eu acho que na cabeça de todas as pessoas que estão no processo de crescimento, que ainda não chegou lá ainda, eles ainda passam aquele momento de será que eu estou indo no caminho certo, será que eu estou fazendo a coisa certa. Isso, quase todo dia eu sinto essa vontade de um pouco desistir, um pouco de desânimo. Mas eu lembro das coisas boas que eu passei nessa área. Aí é onde me faz. E eu lembro principalmente que não faz eu desistir, é onde eu quero chegar. É a minha maior força, a minha própria motivação. É onde eu quero. O auge que eu quero chegar é onde não faz eu desistir, mas que eu sinto essa vontade, às vezes eu sinto. E você lembra assim, qual foi seu primeiro cliente, aquele que tomou coragem? Quando a gente vai começar a cortar, tem aqueles que falam, Deus me livre, vou cortar com você nada, só cortar, não sei o que. Aí, você lembra aqui qual foi aquele cliente? Então? Mas, teve um vizinho meu lá que eu chamado lá para ir para cortar o cabelo dele. Não ia dizer nada. Ele sempre foi dos 3 amigos que eu tinha na minha infância. Ele era o mais vaidoso. Aí eu chamava ele para cortar o cabelo. Ele disse: Não, cara, meu cabelo aqui não consigo cortar, não, tal. Aí veio um amigo outro, nosso amigo lá na turma, cortei o cabelo dele e passou lá em frente da casa dele lá. Aí, caraca, só que foi cortar o teu cabelo. Então o Samuel ali, tá cortando o que tal dele?
Mentira, você corta desse jeito? Aí, rapaz, ele me chamou umas 2 vezes, mas eu tô naquela, eu tô um pouco assim, mas eu vou lá falar com ele. Ele acabou vindo de eu e cortou o cabelo e até hoje ele é meu cliente. Depois desse dia, esse cara, desculpa aí se eu tava com medo de cortar, mas depois que eu vi o menino ali, quando ficou top com o cabelo dele aí, eu vim aqui confiar. Mas tem alguns que eu não lembro de cor aqui, na minha mente. Mas teve muitos caras que falavam assim, porque a gente está começando, muita pessoa, e é uma profissão de risco, que mexe na estética da pessoa. Muitas pessoas não queriam cortar cabelo comigo e hoje são todos meus clientes. E assim, no momento de trabalho ali, já teve aqui uma pessoa que chegou para você fazer alguma coisa diferente, assim, que você nunca tinha feito e chegou esse cliente pedindo para você fazer? Mas, algumas vezes chegou alguns clientes lá querendo mudar o corte deles, estão lá estão um pouco ali sem motivação, olha para o espelho, se acha ali que não ser um cara que se acha que tem aquela beleza, não acha, um pouco assim, como se fala, um pouco entrando naquele momento depressivo da pessoa. Chegava e falava, não, o cara raspar minha cabeça aí, cara, passa um do lado e 2 em cima aí. Esses dias eu estou um pouco desanimado, não estou me cuidando direito. E eu conversava com ele e acabava fazendo um corte bacana nele, mudando o visual dele e fazendo ele sorrir novamente. Algumas vezes eu fiz isso e o cara saiu de lá. Não, obrigadão aí, cara. Para as conversas que a gente teve e pelo visual novo que tu me deu. Eu cheguei aqui pedindo para. Eu ia sair daqui mais arrasado ainda se tu fizesse isso comigo. Raspado minha cabeça, mas eu pedi, eu queria, eu estava num momento difícil. Mas, cara, eu saí aqui, eu tô com visual novo, tô com visual bonito, e às vezes sai alegre. E é isso aí, cara. Às vezes a barbearia, ela tá ali não só para cortar o cabelo da pessoa, ela tá ali também para dialogar com o cliente, fazer um feedback ali com o cliente, conversar com ele bacana. E o cliente se abrir, às vezes, com o barbeiro sabe de alguma coisa que possa ajudar ele. A barbearia é isso, não é uma profissão, é um estilo de vida. Eu mesmo já teve essas horas de querer raspar a cabeça, agora mesmo, esses negócios depois esses negócios de calvície, esses trecos aí, nem antigamente ninguém nem falava, agora na verdade é a idade. É nada, às vezes algumas pessoas têm tendência a questão de calvície mesmo, mas, cara, tem vários estilos de corte que, se o estilo do teu corte aí, tu já faz disfarçado, né? Eu já faço cobrindo aqui pra... É chamado short feed, e a pessoa corta ele com o esquema aqui na frente aqui, não deixa ele topete jogar. Eu mesmo tô um pouco dentro ali, que tô pegando o meu aqui e já tentando disfarçar. Eu vou aqui tá avançado agora. Samuel, como é essas questões de parcerias na sua barbearia? Cara, a parceria na barbearia, então tô aqui na barbearia única da cidade que trabalha com 3 barbeiros, na verdade, né? É um pouco difícil de lidar. A partir do momento que tu trabalha lidar com pessoas, fica um pouquinho mais difícil, porque tu não sabe qual é o objetivo daquele cara e tu não sabe o objetivo do outro. Quando eu estava só com um, aí já era um pouco complicado, porque eu queria uma coisa e eu não sabia o que passava na cabeça dele, o que ele queria. Eu tentava mostrar para ele o caminho e mais ou menos para ele seguir aquele caminho. A questão da parceria na barbearia funciona assim, o tipo. Por que eu falo que a pessoa tem que buscar conhecimento? Eu comecei a barbearia só começando. Os principais fundamentos para tu empreender na barbearia, tu tem que ser empresário, tu tem que buscar conhecimento na área de empreendedorismo e na área de contratar pessoas, abrir um CNPJ, ter uma empresa. E eu não fiz isso anteriormente e só simplesmente fiz acontecer. E passei por alguns momentos difíceis porque eu não tinha conhecimento. E o cara que trabalhava comigo também não tinha conhecimento também disso. Era 2 trabalhando, era um cego guiando o outro, na verdade.
Por isso que eu digo, cara, busque conhecimento, em primeiro lugar, para depois tu botar em prática o que tu quer fazer. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Hoje eu estou cada dia mais aprendendo. A pessoa nunca sabe de tudo. E voltando bem aqui para a questão da parceria, funciona assim. O cara que trabalha comigo, ele é outro empresário. Ele não é funcionário. Por isso que eu digo, Samuel, mas tu está dizendo que o barbeiro ser empresário, mas como é que o barbeiro vai ser empresário se tu quer botar um barbeiro para outro trabalhar para ti? O cara que ele trabalha para mim, ele é outro empresário. Ele faz simplesmente o quê? Ele vai abrir o CNPJ, ele simplesmente é o próprio empresário dele. Ele vai ser um prestador de serviço para mim. Eu vou contratar a empresa dele para prestar serviço para mim. E ele vai ter uma porcentagem em cima daquela prestação de serviço. Ele não é funcionário, ele é o próprio empresário dele. Aí a gente vai chegar às partes para a gente assinar qual os horários que ele tem, os horários da barbearia, se ele pode trabalhar naqueles horários, e o dia que ele não, que o dia que ele quer faltar, e as metas que ele tem que bater. Se ele fizer tudo aquilo que a gente tem que a barbearia precisa fazer, ele está contratado. Não basta ser só bom no corte. Tem que ser bom em várias coisas. Atendimento, falar com o cliente, saber conversar ali, na verdade, com o cliente, questão de os principais, questão de horário, a pessoa tem que cumprir os horários direitinho. Mas ele acaba sendo um empresário. Em qualquer momento ele pode montar uma barbearia para ele, e ele já tem o seu CNPJ, e ele já vai empresariar outras barbearias. Fazer o quê? Ele vai contratar outros caras e vai ser. Tem até uma lei chamada Lei do Salão Parceiro, que fica nessa questão da barbearia parceira. Hoje em dia a gente não é mais barbeiro, nenhum barbeiro hoje em dia é funcionário. O barbeiro hoje em dia todos ele presta serviço para uma empresa. Nesse ramo, alguma pessoa da sua família já cortou o cabelo, cortava, ou você foi o primeiro assim a ir nesse rumo? Mas na família minha, na parte materna, né, que fala, né, parte de mãe, tem muitos. Eu acho que veio a vontade, veio do meu tio, irmão da minha avó. Ele já é barbeiro aquele barbeiro bem antigo mesmo, mas é um barbeiro que sempre quer estar entre os barbeiros da nova atualidade. Ele não ficou ultrapassado. É um cara que anda sempre arrumado. É um cara de idade, mas a barbeira dele é uma barbeira da nova, entendeu? É o que eu falo, é isso. A barbearia, ela renova o estilo da pessoa. Ela deixa a pessoa com vontade mais de... Mas, às vezes eu tenho que passar a impressão boa. Eu falo, a primeira impressão é que fica. Então, se tu tiver um nome sujo no mercado, se tu tiver uma impressão que só anda desarrumado, cara, as pessoas simplesmente alguma coisa não vão achar legal em ti, porque, rapaz, como é que eu vou chamar essa pessoa pra cá, que ele não anda arrumado, que barbeiro é esse com cabelo grande, e as pessoas têm muito essa questão. Na minha família, nessa parte aí, aí tive esse meu primo, que da onde foi que veio a vontade de cortar cabelo através dele. Ele chegou de São Paulo e foi com ele que eu tive a vontade de aprender, e aprendi os primeiros passos a ser barbeiro. Muitas pessoas acham que quer ter resultado logo. Eu tive resultado assim, um pouco rápido em algumas coisas, mas o resultado mesmo ele veio para mim, nos meus olhos mesmo, foi com o tempo. Hoje eu vou fazer 6 anos que corto, na verdade 6 anos que corto cabelo, e os resultados apareceram com 3, 4 anos de profissão. E muitas pessoas que eu digo, não se apresse, porque a pressa é inimiga da perfeição. E cada passo, aos poucos ali mesmo, vai plantando coisa boa e você vai colher coisa boa nessa área. É uma área ótima para quem quer empreender no mercado. Samuel, para quem está começando nesse ramo da barbearia, qual é a dica que você dá para essas pessoas? Cara, se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu faria tudo diferente. Mas já que eu não posso, vou começar daqui.
E para quem está começando hoje, o que eu aconselho é: busque conhecimento, passe ali 1 ano, 2 anos buscando conhecimento. Na verdade, plantando. Você não está jogando dinheiro fora, você está plantando coisa boa. Então, o que acontece? Quando eu comecei, eu dei um primeiro passo largo sozinho, na verdade, sem conhecimento, sem nada. Peguei tombo, na verdade, porque não fui buscar conhecimento. Cara, está começando agora, seja bom no que está fazendo, busque ser o melhor em si. E o que eu aconselho, trabalhe primeiramente em alguma barbearia. Eu quero ter uma barbearia. Pois primeiro busque conhecimento. Hoje é uma área muito boa, hoje é uma área que tu aprende aqui, tu acaba passando, onde tu chegar, tu tem um trabalho para ti. Hoje as outras empresas estão saturadas. A única coisa que eu não vejo saturada no mercado é a barbearia. Para mim contratar algum barbeiro ali bom, não tem. Hoje eu botar na internet procurando um barbeiro bom, não tem. Porque não está saturada a barbearia. Então na nossa cidade tem poucas barbearias. Se for procurar um barbeiro destacado, não tem. O que eu aconselho? Aprendeu a barbearia, está aprendendo a cortar cabelo, aprendeu a ser barbeiro. Cara, tem que estar onde tem muitas pessoas. E onde tem muitas pessoas, cidade grande. Vai para uma cidade grande, trabalhe para alguma barbearia, busque conhecimento, ajunte uma grana e chegue. Se quiser voltar para cá, volta, bota uma estrutura top e vai ganhar dinheiro. Se caso quer crescer lá onde você está, a vantagem é maior, porque tem muitas pessoas, faça a mesma coisa. Primeiro trabalhe em alguma barbearia por algum tempo, faça uma grana, levante uma grana e depois bote o seu próprio negócio com inteligência, sempre buscando conhecimento. Sobre essa questão de a pessoa estar começando como barbeiro, eu aconselho primeiro buscar conhecimento, em primeiro lugar, conhecimento. Trabalhar em alguma barbearia, não coloca logo uma barbearia, porque a chance de tu fracassar hoje no mercado é muito grande, porque está muito visado, a rede social está muito visada. E as pessoas estão de olho demais no teu trabalho. Qualquer errozinho que tu está cometendo ali, as pessoas estão em cima. Tu cortou o cabelo com fulano. Fulano sabe. E acaba, como eu vi alguns aqui botando e acabou fechando. Que eu aconselho, cara, essa barbearia de fora hoje está muito bom. Eu fico muito cabulado porque hoje em dia as pessoas saem daqui da nossa cidade para ir para Joinville, trabalhar ganhando um salário mínimo, no máximo com hora extra e tudo, ganhando R$ 1.800 por mês. E o primeiro salário de uma barbearia, se tem 2 anos de profissão, tu tem 2 anos de conhecimento de barbearia, tu sabe cortar cabelo bom. Numa barbearia grande, numa capital, se tu conseguir, é fácil demais para trabalhar, porque direto, eu tenho um primo meu que tem uma barbearia lá em Teresina, que ele tem 7 barbeiros com ele, ou 8, se eu não me engano. Quase todo mês sai um barbeiro e está precisando de um. Cara, tu está ganhando ali seus 40%. Capital, a maioria da barbearia paga 40%, 45%, chega a pagar até 50%. Imagine aí, o cara consegue cortar até mais de 10, corta até 30 cabelos, 40 cabelos por dia, se tiver a barbearia. E o corte de cabelo nessa barbearia para fora, a maioria são R$50. E tu tem metade daquele corte sem investir R$1, apenas teu conhecimento. Muitas vezes o barbeiro quer trabalhar para alguém e quer botar a própria barbearia para ele, porque vale muito a pena. Eu já até estou com um pouquinho dessa ideia de tentar fazer isso. Buscar um conhecimento na barbearia maior, para mim ver como funciona o sistema, trazer para cá e expandir aqui na nossa região. Quanto mais novidade, mais melhor vai crescer a barbearia. Sobre a questão que a pessoa fala, mas quer ser empresário e vai trabalhar para outra pessoa. Eu sou empresário porque, assim, todo barbeiro, na verdade, hoje em dia no mercado é empresário. Ele é um prestador de serviço. Ele é uma empresa que presta serviço. Ele nunca chega, vou trabalhar de carteira assinada. Não, ele chega prestando serviço. Se eu chegar a trabalhar em outra barbearia maior, eu vou prestar serviço nela. Eu vou buscar conhecimento nela, vou tirar de lá para trazer para cá.
E é sempre bom a gente estar buscando conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então, gente, esse foi o nosso podcast com o nosso convidado Samuel, foi um prazer. E que veio, né, outras oportunidades. E foi isso. Muito obrigada e até mais. Até mais, pessoal. Agradecer aqui esse convite desse pessoal aqui que me convidaram para fazer o podcast. Um pouco nervoso porque é coisa nova, mas é isso aí. Tirar algumas coisas boas que a gente falou aqui, na verdade só foi coisa boa. Falar para você que está aí, está tentando começar em alguma coisa, só comece. Depois deixa os críticos para lá. Valeu.